Olá, nós somos o grupo de aprendizagem e memória do Seminário de Psicofisiologia do curso de Psicologia da Estácio. E nós vamos apresentar para vocês um pouco sobre aprendizagem, memória e a relação entre as duas. A aprendizagem é entendida como um processo contínuo. Ela acontece através da interação do ser com o meio ambiente ao longo de sua existência. A partir dessas interações, adquirimos e modificamos competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos ou valores, e eles irão nos acompanhar durante toda a vida. A aprendizagem, ela é estudada pela psicologia em várias abordagens, que tentam entender como ela acontece. Entre elas, as teorias cognitivas, representadas principalmente pela teoria cognitiva de Piaget, e também estudada principalmente pelas teorias comportamentais, como, por exemplo, Skinner e Watson. Segundo alguns estudiosos, a aprendizagem é o processo de aquisição de informação e memória. Refere-se à persistência do aprendizado em um estado que pode ser evidenciado posteriormente. Este é o pensamento do cientista da memória Squire. Além disso, outros estudiosos, como por exemplo o Kendall, ele acredita que a aprendizagem é um processo por meio do qual nós e outros animais adquirimos conhecimento sobre o mundo, e a memória é a retenção ou armazenamento desse conhecimento. Pelos estudos desses cientistas, é possível identificar que aprendizagem e memória são coisas intimamente ligadas, sendo a memória o resultado do aprendizado, ou seja, a aprendizagem ocorre quando criamos uma memória e a reforçamos para a posterior evocação. Memória e aprendizado requerem mudanças morfológicas nos neurônios. Em um nível molecular, a aprendizagem e a memória dependem de milhões de sinapses que acontecem conforme o estímulo externo que recebe. A formação de todas essas memórias requer alterações morfológicas nas sinapses. As novas sinapses devem ser formadas ou fortalecidas. Segundo Kendall, conforme recebemos estimulações, as sinapses são alteradas, e quanto mais estimulamos, mais conexões são realizadas e mais aprendemos. Já a memória é um processo que pode ser entendido como um resultado de consolidação, armazenamento e evocação. O primeiro é codificação ou percepção, que consiste em receber as informações por meio de órgãos sensoriais e criar padrões de assimilação das mesmas. O segundo estágio é armazenamento ou retenção. Ele implica na manutenção de informações, isto é, registros que são produzidos a partir de uma modificação de redes neurais. O terceiro é recuperação ou evocação. Ela corresponde na utilização do que foi armazenado, ou seja, ela é um processo de lembrar aquilo que foi registrado. As construções de memórias ela ocorrem a partir de uma rede de neurônios. Ela é distribuída por todo o cérebro e, por isso, se uma parte deixa danificada, perdemos a parte de nossas lembranças, mas não todas. A figura abaixo ela mostra uma forma simplificada de como a rede neural trabalha na formação das memórias. Um ponto muito importante a ser considerado é na formação da memória. Ela é uma repetição. Sobre isso, Esquerdo afirma que a repetição reforça as memórias e provavelmente recrutando cada vez mais circuitos nervosos para reforçar o armazenamento. Seguindo, é muito importante que saibamos que existem três tipos de memórias, ou de memória. A memória de trabalho, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de trabalho é uma memória de pouca duração, ela dura poucos segundos, o seu armazenamento pode-se dizer que ele dura pouco tempo, por isso que recebe também o nome de memória de curtíssimo prazo, ou seja, é a memória de trabalho, memória de curtíssimo prazo. A memória de trabalho é basicamente operacional,
para que haja, por isso que ela trabalha, digamos assim, com pouco armazenamento em tempo, falando questão de tempo, para que possamos acessar de forma muito rápida. Levando uma analogia do sistema operacional de um computador, nós colocamos na área de trabalho aquilo que a gente quer acessar de forma rápida, certo? Por exemplo, número de telefone. O número de telefone a gente coloca, armazena de forma rápida para que possamos acessar aquilo ali rapidamente. O armazenamento em sistema, vamos dizer assim, de forma estrutural do cérebro, ele acontece no córtex frontal, certo? No córtex frontal, e daí ele trabalha também com a integração com o córtex entorrinal, que é esse córtex entorrinal, ele é justamente associado à formação ou à consolidação da memória. O Alzheimer, por exemplo, quem sofre de Alzheimer, da doença de Alzheimer, começa a ser afetado através desse córtex, ok? A memória de curto prazo, ela tem uma duração de 6 horas. Daí ela faz um percurso cerebral que a memória de trabalho não faz, né? Não faz. Ela vai ser levada para o hipocampo. É interessante para diferenciar ela da memória de trabalho, entender que durante esse período aí de 6 horas, o nosso sistema vai filtrar qual memória vai passar para outra etapa, que é a memória de longo prazo, que nós iremos falar. Então, a memória de curto prazo, ela faz uma espécie de peneira, descartando aquilo que entendemos que não é tão útil, e aquilo que entendemos que é útil, nós lançamos para o longo prazo. A memória de longo prazo, ela pode ser subdividida em duas, que é a explícita e a implícita, ok? A memória explícita tem algo interessante, que ela pode ser subdividida entre semântica e episódica, né? Mas na frente nós vamos explicar um pouquinho. A memória implícita, ela guarda informações de procedimentos automáticos e habilidades ganhas mediante a repetição. É aquela ideia de quanto mais repetição, chega-se à perfeição. Você faz aquilo com, digamos assim, maior fluidez. Vamos lá, um atleta de jiu-jitsu aprende um golpe e ele vai treinando diariamente aquilo até que aquilo fica prático. Por quê? Porque a memória de longo prazo armazena aquela informação de qual é o movimento que ele tem que fazer em determinada situação, e daí ele vai treinando, aperfeiçoando e assim executando na hora necessária. O percurso que acontece a memória implícita, ele vai aí, para o cerebelo, tem também o estriado. Então essa é a estrutura cerebral em que acontece e envolve essas três estruturas aqui. A amígdala também faz parte desse processo. A implícita, como eu falei, eu usei a analogia do atleta, mas também nós, de acordo com aquilo que necessita de prática, andar de bicicleta, por exemplo, tocar um piano, dirigir, são coisas que fazem parte da memória explícita. Memória explícita guarda fatos e dados levados ao nosso conhecimento através de sentidos e de processos internos do cérebro. Armazena, por exemplo, fatos vivenciados. Aquela memória de um aniversário de 6 anos de idade, em que você gostou, em que você viveu momentos bons, ela é armazenada nessa parte da memória explícita, coisa vivenciada, né? Autobiográfica. E é interessante que a ciência diz que quanto mais sentimento tiver essa memória, mais fácil ela é armazenada no longo prazo e mais fácil ela é armazenada na memória explícita, né? Informações adquiridas pela transmissão de saber também está aí, envolve que é a memória semântica. Está aqui a subdivisão, por exemplo, a subdivisão que eu falei da memória explícita, que é a memória episódica, que envolve autobiografia, coisas que você vivenciou no seu passado, e existe a memória semântica, é aquilo que usa para associar, né, a linguagem, a informação adquirida. Por exemplo, o professor diz aquilo é um cavalo, e você entende aquela figura de um animal de 4 patas, né, e então você associa
com a escrita, o nome cavalo, e daí isso armazena nessa memória que é chamada memória semântica. O processo de armazenamento dessa memória explícita, ele acontece no córtex cerebral, aí ele vai para o hipocampo, que é super, digamos assim, interessante, é uma parte fundamental no sistema, e ele acontece justamente nessas partezinhas que o cérebro tem aí em todo o córtex, que é onde é que fica a memória motora, a memória somática, né? Aí vai também onde é que fica a memória visual e a memória auditiva. Então, o corpo tem tudo isso, o cérebro tem tudo isso. E essa memória explícita está aí. A coisa que eu falei com relação ao aniversário de 6 anos, aquela vozinha ou vozinho que você teve momentos bons no passado e que gera aquela memória explícita, está lá guardadinho. E agora nós vamos ver como é que funciona o nosso cérebro, como é que ele aprende. Será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho, onde estão todas as informações de que a gente tem consciência nesse momento. Já a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral e tudo está conectado pelos mais diferentes caminhos. Vamos ver isso mais de perto. O ambiente externo envia estímulos o tempo todo para o nosso cérebro, através dos 5 sentidos. Alguns desses estímulos chamam a nossa atenção e são filtrados para dentro da memória de trabalho. E essas informações do ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam como verdadeiros ímãs. Eles trazem informações que são relacionadas lá da memória de longo prazo. E nesse momento a mágica acontece. Quando a gente raciocina, as informações novas e as antigas começam a se conectar. Quando você repete o processo, recebendo estímulos, trazendo os mais interessantes para a memória de trabalho e raciocinando sobre eles, as conexões se fortalecem. Com mais repetição, as conexões vão ficando cada vez mais fortes. Até que chega uma hora que as conexões transformam aquelas informações que antes eram novas. E aí, elas passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo. Ou seja, agora elas são informações que você já sabe. A partir daí, a sua memória de trabalho está liberada para receber novas informações e processar novas aprendizagens. E todas essas informações aí que a gente percebe que está atrelado, quanto é maravilhoso o nosso sistema de aprendizado e memória. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Muito obrigado, agradecemos a toda a equipe envolvida, preparou o slide, pesquisou, fizemos resumos e a apresentação. Obrigado a todos.